Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas me humilhar. Preciso de ti, vem me jardim fechado, pecado e cuidado pelo teu Espírito. Voa em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura meu ser, restaura meu ser, Senhor, para o teu louvor. Boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos que têm nos acompanhado nas redes. Sejam bem-vindos a esse culto de adoração a Deus. Que o Senhor possa tocar nossos corações nessa noite e que possamos juntos adorar, meditar e engrandecer o nome de Cristo. Meu desejo sincero é que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês e que a partir de agora possamos nos desligar de tudo que desconecte nossa adoração. Esse culto está aberto no nome do Senhor Jesus e eu quero orar com você. Eu peço que você ore por mim para que eu possa me colocar nas mãos do Senhor e ser um canal do seu fluir, do seu agir. Interceda por mim, curve as suas frontes e vamos juntos adorar ao Senhor. Pai, nosso Pai querido, nosso eterno Deus, na Tua presença nós nos colocamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o Teu nome. Nós sabemos que não somos nada sem Ti, Pai. E nós sabemos que nenhum mérito é nosso, que toda honra, toda glória, toda adoração pertence a Ti. Venha, Senhor, habitar em nossos corações, habitar na nossa mente, para que eu possa ser um canal para usar o que Tu tens a falar, a começar por mim e a Tua igreja e a todo mundo que está ouvindo essa meditação de hoje. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, agora e sempre. enferrei de oração, vem do teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só pode sumir o que estás a pedir, quando tudo deixares notar. Quando tudo
tudo deixares O culto de hoje está na responsabilidade do grupo de mulheres e eu sou grata a Deus por poder fazer parte de uma igreja onde é liderada por um grupo de mulheres que trabalham pela obra, que oram umas pelas outras e que amam incondicionalmente. Quando pensava sobre a reflexão da palavra de Deus para essa noite, sobre o que meditarmos para servir de alimento para cada um de nós, para servir de âncora em tempos tão difíceis, me veio à memória uma live que eu assisti por uma empresa de cursos online por volta de 13 de abril de 2020, bem no início da pandemia. Na oportunidade, o entrevistado foi o Dr. Edilson Enedino das Chagas, juiz de direito, professor e autor de alguns livros. Na intenção da empresa, quando a empresa convidou esse juiz, era para que ele levasse para aqueles concurseiros, para aqueles alunos, um exemplo de superação, um exemplo de determinação. E realmente, quando assisti a live, percebi que ele era um grande exemplo de superação. Dono de uma daquelas biografias que confirmam o poder da persistência. Embora a instituição na qual o convidou para dar o seu testemunho, para dar seu exemplo de garra, de força, era uma instituição laica, ou seja, não fazia parte de nenhuma instituição ou ordem religiosa. Ele não deixou de falar onde estava o seu olhar para vencer, onde estava o seu melhor exemplo para obter vitória. Ao iniciar sua fala, o juiz remete aqueles alunos que estavam ali assistindo a pensarem a história do rei Salomão e a história de Jó. Ao iniciar, ele faz que todos tragam à memória o que sabiam sobre esses personagens. E eu acredito que quando ele usou Salomão e Jó na sua reflexão para aqueles alunos, tenha sido porque, além de serem personagens bíblicos conhecidos, ambos têm uma história eu diria assim, 2 pontos e letra maiúscula. A história desses 2 personagens seria assim, mesmo que tudo pareça impossível, o impossível vai passar, o impossível pode acontecer. De tudo que ele falou em sua live, o que mais me chamou a atenção na época, na ocasião, não foi ele falar de onde ele veio, como chegou, onde está hoje, embora ele tenha uma linda história de vida. Mas o que me chamou a atenção foi onde ele colocou o seu referencial, onde ele se espelhou para obter um exemplo de superação. Ele conta a sua jornada acadêmica, porém mostra aos alunos que existe um livro que é um best-seller em exemplos que servem como autoajuda. E esse livro é a Bíblia. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o Esse foi Jó, homem inculpável, reto, temia Deus,
e se apartava do mal. Homem íntegro, rico, possuía muitos bens, muitos empregados para o auxiliarem, tinha amigos, tinha esposa, tinha 7 filhos, 3 filhas, uma família unida. Mas a característica mais impressionante de Jó era a sua integridade. Jó temia a Deus e evitava o mal. Jó se preocupava com a vida espiritual de sua família. Incentivava seus filhos a obedecer a Deus, a temerem a Deus, a buscar a Deus. Jó passou por um tempo de grande sofrimento. Foi acusado de muitos pecados e, o pior, pelos seus próprios amigos. Jó perdeu todos os seus bens, seus empregados, seus filhos. Jó ficou muito doente. Resumindo, Jó chegou no fundo do poço. E tudo que Jó passou foi autorizado por Deus. O Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, porém, menos na sua vida. Mesmo passando por tudo isso, Jó não abandona o seu Deus. E o final da história, dessa história real, o Senhor restitui tudo na vida de Jó. Salomão foi um rei, foi rei de Israel. Após a morte de Davi, seu pai, Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade. Apesar da sua juventude, ele era um sábio conhecido, respeitado em todo o reino. Os fatos de sua vida são narrados em 1 Reis, 2 Crônicas. Se você não conhece a história, eu sugiro, aconselho que vocês leiam depois. Em 2 Crônicas 1, 7, lemos o registro do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e diz: pede o que quiseres que eu te dê. Salomão pede sabedoria e conhecimento. Salomão tem uma grande oportunidade. Ele podia pedir riqueza, longevidade, honra, porém aquele jovem, ele pede sabedoria, um coração compreensivo para poder governar prudentemente o seu povo. Do que adiantava Salomão ter toda a riqueza? Acredito que ele pensava nisso, e não ter sabedoria para administrar. Ser um rei e não conseguir conduzir seu povo. Salomão escreveu o livro de Provérbios no início de sua vida e o livro de Eclesiastes já mais velho. Esses livros contam a história, não nos contam a história da vida de Salomão. São livros poéticos. Em Eclesiastes 11, do 1 ao 4, nos diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque sabes que o mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore caía, aí ela fica. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. O que está querendo dizer esse texto bíblico, escrito dessa forma poética? A gente sabe que a poesia ela é intensa, ela usa palavras figuradas. E o que está querendo dizer para a gente? No versículo 1 fala assim, olha: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. O verso 1 faz referência à maneira de como era a agricultura, como era o plantio da época. Na cheia dos rios, jogava-se a semente. E quando as águas dos rios baixavam, a semente nascia. O texto nos ensina que temos que ser proativo. Temos que ter atitude, temos que jogar a semente, pois não há possibilidade de nascer se não for semeada. A lei da semeadura, que nós aprendemos na Bíblia, ela pode ser aplicada a todas as áreas de nossa vida.
que o homem semear, isso também ceifará. Temos que confiar, mesmo não sabendo qual a semente vai germinar, ela deve ser jogada. Temos que ter paciência, pois ela pode demorar muito para germinar. O próprio texto diz, depois de muitos dias. Mas não é porque vai demorar que nós não vamos jogar a semente para que germine. No versículo 2, reparta com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Você não sabe que mal haverá sobre a terra. Você não sabe o dia de amanhã. Pois o dia de amanhã não pertence a nós. O dia de amanhã pertence a Deus. Temos que fazer as coisas no tempo oportuno. Temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como se fosse o último dia seu ou como se fosse o último dia da pessoa. Temos que levar Cristo. Temos que levar o seu plano de salvação hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Temos que ser generosos, repartir nosso amor, nosso conhecimento, nossa hospitalidade, sermos sensíveis ao que o nosso próximo está vivendo, ao que o nosso próximo está precisando. É isso que o versículo 2, ele traz ao meu coração. O versículo 3, estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra. Ele está dizendo para mim e para você, para a nuvem derramar, ela precisa estar cheia. Se estiver vazia, ela não vai derramar. Quando estamos cheios, derramamos. E derramamos do que estamos cheios. Se estivermos cheios de amor, vamos derramar amor. Se estivermos cheios de ira, iremos derramar ira. E assim sucessivamente. Do que o seu coração estiver cheio, é o que você vai deixar transbordar. Por isso devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia nos ensina isso em Provérbios 4, 23. E o texto que nós estamos lendo de Eclesiastes, ele continua. Além dele falar das nuvens cheias, ele nos mostra que caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Essa parte mostra a nossa fragilidade, a fragilidade do ser humano. Quando tombamos, quando caímos, quando morremos, independente se nós caímos para o norte ou para o sul, ali ficamos. Tudo que podemos fazer, nós temos que fazer em vida. As obras do homem o acompanham enquanto ele tem fôlego de vida. Depois que ele tomba, depois que ele morre, não pode mudar nada, não pode fazer mais nada. No versículo 4, o texto ainda mostra para a gente assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe aquela canção popular? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer? A pessoa cautelosa ao extremo, a ponto de esperar o momento ideal para tomar uma atitude, às vezes espera tanto que quando decide, passou o tempo e nunca semeará. Esse texto nos mostra a nossa fragilidade, a fragilidade do homem. Esse texto nos mostra que nós temos que viver o hoje, porque depois fazer boas obras hoje, porque quando nós morremos não adianta mais. Aí as nossas obras cessam. Quando nós vamos para o livro de Jó, esse também é um livro poético, e no capítulo 14, do 7 ao 10, também relaciona a natureza em uma forma de poesia, uma forma poética, e nos fala também da natureza, nos fala de uma árvore. E no 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó.
Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova, mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde estará? Mas eu li uma versão que é da Bíblia, a versão internacional, e desse mesmo texto, Jó 14, do 7 ao 10, e eu achei fantástico para a gente entender. E fala assim, ó: para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda nova. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. É muito profundo isso. Quando lemos, estudamos esses dois textos, podemos perceber a nossa fragilidade, a fragilidade do ser humano, a fragilidade do homem. Estamos aprendendo que temos que viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Temos que viver o hoje como se Cristo voltasse hoje para mim, como se Cristo voltasse hoje para você. Viver o hoje é fazer tudo o que Cristo espera que façamos. Tudo o que Ele deixou para nós na Bíblia, que é o manual para a vida plena nesse mundo. Temos que amar, temos que cuidar, temos que ouvir. Quantas pessoas nesses dias atuais, principalmente, estão precisando ser ouvidas? Precisamos pregar o Evangelho, precisamos respeitar, socorrer. Tudo que podemos fazer, temos que fazer até que temos vida. Tenta se colocar no lugar do Jó. Ele olha para tudo que estava vivendo. Se coloque no lugar do Jó. Você perdeu todos os seus bens, filhos, os 7 filhos, as 3 filhas, perdeu bens, perdeu os empregados. E, além de tudo, ficou doente. Mas ele estava vivo. Acredito que quando ele olha para si, ele pensa: eu perdi tudo que eu tinha, mas eu estou vivo. Jó percebe que havia esperança para si, ainda como havia para a árvore que era cortada. Ao observar a natureza, ele notou o simples, porém o sobrenatural. Mesmo quando a árvore é tombada, ela tem chance de brotar novamente e dar folhas, e do seu caule, do tronco, e frutificar. Então havia esperança para o Jó. Você entendeu? Deus está ensinando que quando uma situação é ruim e temos a nossa esperança roubada, podemos tomar uma entre 2 atitudes. Uma entre 2. Nós podemos depositar toda a nossa energia naquilo que nós perdemos e ficar lamentando, murmurando, questionando, chorando e passar o resto das nossas vidas presos a essa situação de tristeza pelo que perdemos. Ou nós podemos nos voltar ao que restou, olhar para o que ficou, mesmo que o que ficou seja o mínimo possível, e recomeçar. Trazendo para os dias que nós estamos vivendo, e não tem como a gente pensar em falar alguma coisa, mesmo sobre a palavra de Deus, e não entrar no que nós estamos vivendo hoje. Se vocês pararem para pensar, nós tivemos nossa liberdade de aproveitar a vida. Falo aproveitar a vida entre aspas. Então nós tivemos essa liberdade reprimida por um vírus. E por um vírus, se vocês pensarem, ele tem fome de morte. Ele vem desafiando as famílias, vem desafiando a ciência, a medicina. Estamos reclusos, separados, estamos em isolamento. Quando nós nos isolamos, quando nos vemos sozinhos, ficamos muito mais reflexivos. Começamos a refletir sobre tudo, até mesmo sobre a nossa existência. A todo momento tentamos acalmar nosso coração, nossa mente, porque nós não sabemos qual vai ser a duração
Nós não sabemos se vai terminar a semana que vem, o mês que vem ou o ano que vem. Em março, propriamente dia 18 de março, eu lembro, foi o dia que o meu trabalho paralisou. E eu tinha certeza que março desse ano a minha vida estaria normal. E de repente, eu me vejo em março de 2021 numa situação até pior. Então nós não sabemos qual será a duração e quais serão as marcas que a pandemia do coronavírus deixará na história da humanidade, na história da igreja, na história da vida pessoal e na história da vida de cada família. Mas podemos ter a certeza de que Deus quer deixar marcas positivas, marcas de mudança, de mentalidade forte, de fortalecimento na nossa fé. Ele quer deixar marcas de transformação, de melhoras, de crescimento na nossa relação com o nosso próximo. Como cristão e com responsabilidades sociais que nós temos, né? Nós devemos praticar todos os cuidados que nos cabem. Porém, é tempo de peste. Eu não sei se vocês já leram um livro que chama A Peste, de Albert Camus. Ele foi feito por volta de 1947. E segundo relatos em algumas reportagens, principalmente a Europa, nunca se vendeu tanto esse livro novamente. Porque as pessoas estão associando muito o que aquele livro contava, embora era um romance, tá? Ele não eram fatos reais ali, era um romance, porém as pessoas explodiu a venda dele na Europa para poder associar A Peste, escrito em 1947, um romance, com a Covid-19. Nós temos a chance de lermos a Bíblia para entender o que está passando com a gente. Eu já li o livro A Peste, porém, hoje nós temos a chance de ler a Bíblia para entender verdadeiramente. É tempo de crise, mas nós não vamos nos apegar à parte que tombou da árvore, e sim à parte que restou dela. O tronco firmemente preso à terra. É aí que vai estar o nosso olhar. Vamos nos apegar à Bíblia, à esperança que Cristo nos dá. Pode ser que quando tudo isso passar, você vai olhar para sua família e você vai perceber que você está sozinho, que você perdeu todas as pessoas da sua família. Nossa, mas a Adriana veio falar hoje e olha o conforto que ela está nos dando. Nós não sabemos. Toda a nossa vida está na mão do Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Porém, se você olhar para você, quando tudo isso passar, olhar dentro da sua casa e lá estiver só você, você será o tronco no qual brotará tudo de novo. Você será a esperança, a história e os sonhos. Essa semana, na quinta-feira, nós perdemos uma pessoa muito querida. A Ana, ela é esposa do meu primo Fabrício, desculpa. E nós tínhamos notícias da Ana através do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp foi criado com o propósito de estarmos nos comunicando, né? Ali era um grupo, alguns da família e amigos, e ali nós nos comunicávamos com o Fabrício, porque ele e um dos filhos também testaram positivo. E nesse grupo a gente tinha notícias da Ana. E nós íamos fortalecendo o Fabrício com as nossas orações e também dando apoio a ele no grupo do WhatsApp. Ele era sempre quem recebia as notícias vindas do hospital, né? O médico sempre ligava para ele e comunicava como a Ana estava. Então, sempre seu esposo, sempre o Fabrício, gravava áudios para nós. E ele informava o estado da Ana. E o que me chamou muito a atenção esses 15 dias que nós vivemos assim, é que todos os áudios que o Fabrício enviou no grupo, ele nunca murmurou. E ele nunca questionou. Na quinta-feira, dia 25 de março, às 9h44, ele não enviou um áudio. Ele não falou. Ele escreveu. E eu pedi permissão para ele para estar lendo o que ele escreveu no grupo. E ele colocou assim:
há mais de 18 anos, Deus colocou um anjo na minha vida que cuidou de mim melhor que minha mãe. E olha que minha mãe cuidou bem. Tivemos 2 filhos presentes para a nossa vida, mas hoje Deus a levou. Agora tenho 2 jeitos de viver: agradecendo os momentos que passamos juntos ou reclamando a sua falta. E ele continua: não sei qual vou escolher, só o tempo dirá. O Fabrício tem que tomar uma dentre 2 atitudes. E ele disse que só o tempo poderia dizer qual atitude que ele deveria tomar. Quando somos mãe e pensamos na morte, logo pensamos nos nossos filhos. Pensamos que não queremos que eles sofram. Tenho certeza que se a Ana pudesse escolher, ela escolheria que a sua família lembrasse dos momentos felizes, dos momentos bons, dos ensinamentos, da oportunidade proporcionada por Deus, deles terem vivido tantos momentos lindos juntos e unidos. Se você, como Fabrício, está nessa situação extrema e absolutamente indesejável, procure pensar no que a pessoa que se foi desejaria. Olhe para o que ficou e retome a partir disso a sua esperança. Tente trazer em sua mente alegria, pois tenha certeza que com Deus a alegria pode ressurgir. Essa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia vai passar. Se nós nos permitirmos, sairemos dela fortalecidos. Fortalecidos como pessoa, fortalecidos como igreja, fortalecidos como família, como nação, como sociedade, como humanidade. O que o mundo apresenta à humanidade hoje, ela já fez parte em séculos passados. Ou seja, essa não é a primeira pandemia que nós passamos. Ah, mas essa está mais difícil. Pode ser também porque é o momento que nós estamos vivendo. Mas nós já tivemos a gripe espanhola, a varíola, a cólera. Inúmeras vezes enfrentamos inimigos invisíveis com capacidade para disseminar todo mundo. O que estamos passando com a Covid-19 hoje é para nós. Porém, épocas passadas já foi vivido isso. Hoje, para nós, é desesperador, mas em épocas passadas já foi desesperador para muitas pessoas. As epidemias e doenças extremamente contagiosas do passado também mataram milhões de pessoas. Nós sabemos que, pela estatística, nós já estamos mais. Mas aquelas doenças do passado não desapareceram. Apenas nós aprendemos a conviver com ela e com as vacinas proporcionadas para beneficiar. Quando tudo isso acabar e nossas rotinas puderem verdadeiramente voltar ao normal, acredito plenamente que não seremos o mesmo. Nós nunca mais seremos o mesmo. Posso estar errado. Eu acredito que a igreja não será a mesma. A forma de transmitir o culto, de ouvir, de assistir não será a mesma. As escolas, as universidades não serão as mesmas. A pandemia antecipou mudanças que a gente já esperava. Tipo, trabalho remoto. Já se cogitava em reportagens sobre trabalho remoto, sobre educação à distância. Tanto é que nós temos inúmeras faculdades à distância. Porém, a pandemia antecipou uma situação que a gente tinha por expectativa a uma distância maior. Em tempo de pandemia, precisamos ter a paciência de Jó e a sabedoria de Salomão. Você pode estar me perguntando e olhando para mim e falando assim: gente, mas quando tudo isso vai acabar? E eu vou responder para você: não sei. Aí você me pergunta: como a economia brasileira ficará? Como o nosso país vai sair disso? Não sei também. Como tudo isso vai terminar? Também não sei. Será que quando a pandemia terminar,
Eu vou estar empregado? Também não sei. Eu não sei nem se eu vou estar. Como ficará o déficit de aprendizado, tão falado hoje nas escolas? Também não sei. Eu, Adriana, sou limitada, sou humana, tenho as mesmas e às vezes até mais fraquezas que você. Porém, o Deus que a Bíblia nos apresenta é um Deus infinito, um Deus do impossível, o Deus dos macros, das coisas grandes, e dos micros, das coisas muito pequenas. Isso para nós, seres finitos, eu e você somos finitos. É muito difícil de entender um ser infinito que é Deus. Para nossa mente, isso é muito pirativo. Quando nos deparamos com o estudo da matemática, pensamos no ensino de uma ciência que estuda coisas infinitas como o nosso Deus. Talvez seja o motivo que a matemática seja tão abstrata para muitos. A proporção que temos para entender o finito é a proporção que temos para entender Deus. Hoje, nós não conseguimos saber o tamanho do infinito. Qual é o último número? Quem é o infinito? Nós não conseguimos ter essa proporção. Nós não conseguimos ter a proporção de Deus. Vou dar um exemplo, e esse exemplo é real, não é ficção científica. Quando nós pensamos na velocidade da luz, para quem recorda a física, sabe que a velocidade da luz é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Olha o que eu estou falando para você. Não estou dando aula de física e de matemática. Mas quando nós pensamos na velocidade da luz, nós estamos pensando assim, ó, a luz, papum, a luz que está aqui em Fernandópolis, que está ao mesmo tempo em São José do Rio Preto e que está em São Paulo. E quando você pensa, você aciona uma lanterna e a luz já apareceu. A velocidade da luz ela é gigante, ela é 300 milhões de metros por segundo. Para vocês entenderem a rapidez de 300 milhões de metros por segundo, porque eu também não consigo entender isso. Você sabe ver hora no relógio de ponteiro? Hoje em dia a maior parte usa digital. Se você sabe ver hora no ponteiro de relógio, você vai entender. Quando o relógio fizer assim, ó, tic-tac, é 1 segundo. Em 1 segundo, a luz consegue rodear a Terra 7 vezes. Entenderam? A velocidade disso que eu estou te falando. A velocidade que eu e você estamos acostumados aqui andar é 110 km por hora na rodovia. Quando eu transformo isso, 110 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Olha o que eu estou falando para você. Eu estou falando para você que eu e você estamos acostumados com velocidades de 30 metros por segundo. A luz tem uma velocidade de 300 milhões de metros por segundo. E o nosso Deus, ele é muito maior que tudo isso. Percebem como nós estamos distantes do macro e do micro? Você consegue entender como nós somos limitados quando se trata de dimensionar? Por isso que nós temos dificuldade de entender a infinita misericórdia de Deus, o infinito amor de Deus, entender seus milagres, entender como Ele é capaz de dar regozijo, dar paz para uma mãe quando perde um filho, entender como Ele fará para que todos nós, seres humanos, consigamos sair ilesos, sem traumas, sem situações adversas, sem mente cansada, sem tentar a pior coisa dessa situação que estamos vivendo hoje. Para nós é difícil entender porque um Deus permite, porque esse Deus que se diz tão amoroso permite que passamos por tudo isso. Justamente é difícil para nós entendermos porque a nossa condição é finita, a nossa condição é limitada. Da mesma maneira que temos dificuldade de acessar a condição infinita de Deus, temos dificuldade para compreender por que fomos criados, porque Deus é amor e deixa a gente sofrer. Por esses motivos que nós temos essas dificuldades. Por mais que a palavra nos oriente,
que nesse mundo nós teremos aflição, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque nós venceríamos também. Por mais que a palavra de Deus nos oriente isso, por mais que a palavra de Deus nos fale que nesse mundo nós não teríamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de eterna felicidade. Vocês já perceberam que nós nunca estamos em total repouso, ao mesmo tempo que a gente está feliz? Rodou, hoje eu estou triste. Ocorreu um novo movimento, voltei a estar feliz. Só conseguiremos entender Deus pela fé, tendo fé. Por isso que a Bíblia nos fala tanto na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu creio. Sem fé é impossível ter paz na adversidade. Se você não consegue ter fé, mas como eu vou ter fé? Ore. Peça a Deus. A oração é uma ferramenta poderosa para o fortalecimento. A oração é a oportunidade de conversarmos com Deus, de termos intimidade, confiança em Deus. Através da oração, nós conseguimos obter fé. Hoje, mais do que nunca, é tempo de olharmos para Cristo. Acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Precisamos acreditar nisso. Que mesmo quando tudo parece não ter saída, quando tudo parece estar perdido, Cristo sempre está ao nosso lado. Hoje, por mais que possamos achar que é o fim, por mais que possamos nos sentir no fundo do poço, pode ter certeza que mesmo lá no fundo do poço, você está sobre uma rocha grandiosa. Essa rocha tem protegido os seus pés da lama e também tem protegido você de se afogar. O que eu quero dizer, que você que conhece a Cristo, você que aprendeu a andar com Cristo, mesmo que você se sinta quase destruído, lá no fundo do poço, tenha certeza que lá no fundo do poço você está sobre uma rocha. Seus pés não estão na lama. Você não está morrendo afogado. Você está sobre uma rocha e essa rocha é Jesus. Você que conhece a Cristo e aceitou como seu Salvador, você precisa entender que você está numa posição privilegiada, mas você também está numa posição de muita responsabilidade. Você que conhece a Cristo e anda com Cristo, precisa saber que você pode até se sentir no fundo do poço, mas tem que buscar renovo, tem que buscar forças na palavra, na oração, precisa ter fé, pois ao seu lado existem pessoas que estão no poço do seu ladinho, porém não estão sobre a rocha, que é Jesus. E estão em lugares perigosos, estão quase morrendo afogados, e é responsabilidade nossa. Estamos em uma guerra, estamos numa luta, e essa luta não é pequena, ela é profunda. E nós não podemos nos esquecer que somos soldados. Estamos na linha de frente da batalha. Você já declarou com seus lábios, eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Você já cantou esse hino. Ela está travada e é contra um vírus. Fique atento, é uma guerra. Nunca deixe se abater pela guerra. Lute, batalhe, creia em Cristo. Pense, olhe para o seu lado, adquira o amor incondicional que vem de Deus. E sempre lembre, você não pode desistir. É função nossa como igreja, é função nossa como seres humanos, salvar pessoas, levar o evangelho, olhar para Cristo e ver tudo que parece estar perdido, mas tem uma solução
Porque o nosso Deus é o Deus do macro, é o Deus das coisas gigantes, das velocidades sobrenaturais. E Ele é o Deus do micro, das subpartículas. Ele conhece tudo e todos. A minha mensagem para encerrar: nunca, nunca desista. E quando pensar em desistir, quando achar que não aguenta mais, olhe para Cristo. Busque renovo na palavra de Deus. E Ele irá te fortalecer. Passo tempo e eu estou aqui. Situações difíceis vêm pra me impedir de caminhar. Muitos tentam me abater, fazendo acusações, impedindo meu crescer. A multidão está ao meu redor. Tantas lutas e provações, tantos medos vejo em mim. Não vejo mais saída, o vento está tão forte, vem me socorrer, Vou continuar. Se com Cristo estou, podem dizer o que for, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Vou continuar. Se com Cristo estou, podem dizer o que for, eu não vou desistir. O melhor é um fim para aqueles que estão no Senhor. Vitória terei, pois Ele é fiel, cumpriu suas promessas em mim. Caminharei, o melhor é o fim para aqueles que estão no Senhor. Vitória terei, pois Ele é fiel, cumpriu suas promessas, cumpriu suas promessas em mim. Caminharei, melhor é o fim para aqueles que estão no Senhor. Vitória terei, pois Tu és fiel, cumpriu suas promessas em mim. Se Cristo estou, podem dizer o que for, eu não vou desistir. Eu não vou parar, eu não vou parar.
Eu quero, nesse momento, orar com vocês. Eu não sei se têm os pedidos. Nós temos alguns pedidos de oração. Orar pela recuperação do irmão Renato, é um irmão muito querido nosso. Nós oramos muito pelo Renato, nós estamos muito felizes pela sua recuperação, mas ainda ele precisa ficar melhor. Então nós vamos orar pela recuperação do irmão Renato. Orar pela Flávia, a irmã da Alessandra, uma grande amiga minha, uma pessoa muito amada, uma amiga de anos. E a gente tem sofrido muito pela Flávia. Ela está entubada com Covid. Nós vamos orar por ela. Orar pela família do Fabrício, né? Fabrício é esse meu primo, que eu contei a história. Ele é irmão da Juliana. E ele perdeu a esposa. E ele tem 2 filhos. Que o Senhor possa confortar essa família. Pela Silvana Prates Borges Rossini. A Silvana, ela está pedindo oração pelo senhor João, que é pai do seu cunhado José Carlos, que está internado com suspeita de Covid, né? A irmã Cirlei, ela pede para a gente orar pelo irmão Inácio, que está com Covid. José Lima, ele pede para a gente orar por seu irmão e por sua família. Orar por todos aqueles pedidos que a gente já tem conhecimento. Orar por cada um de nós. Orar pelos nossos amigos. Orar pela nossa cidade. Orar pelas pessoas que estão ligadas à saúde, que têm sido tão guerreiros, né? Se nós não estamos aguentando mais, imagina as pessoas ligadas diretamente à saúde, né? Então, vamos curvar as nossas frontes, vamos orar e pedir que o Senhor traga renovo, traga cura, traga libertação. Curve as nossas frontes e vamos juntos. Santo eterno Deus, eu te agradeço imensamente por poder estar aqui, Senhor, por poder estar na sua casa de oração, por poder estar nesse ambiente preparado para nós levarmos a tua palavra, o teu evangelho a mais e mais pessoas. Senhor, nós agradecemos pela nossa vida, nós agradecemos pelos nossos irmãos, nós agradecemos pela nossa família. Senhor, vem estar na vida de cada um de nós, vem estar na vida dos seus filhos, vem estar na vida dos teus servos, vem estar na vida das pessoas que têm nos assistido e que têm conhecido a Ti através das nossas lives. Senhor, Tu sabes as necessidades de cada um. Tu sabes todos esses pedidos que foram apresentados a Ti, Senhor, nesse momento. Ó Senhor, venha com sua mão, com a sua unção, com o seu sangue remidor. Venha passar por esses hospitais, Senhor. Venha restaurar essas pessoas. Venha restaurar a saúde dessas pessoas. Venha restaurar a nossa cidade. Venha restaurar o nosso estado, o nosso país. Venha restaurar o mundo, Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, nos fortaleça segundo a Tua vontade, Senhor. Nos dê ânimo, Senhor. Nos dê foco na visão certa. Nos dê foco no lugar certo. E o referencial perfeito é Tu, Senhor, na nossa vida. Tu, a palavra de Deus nos mostra que somente em Ti, Senhor, conseguiremos ser vencedores. Senhor, nos fortaleça nessa semana que estamos iniciando. Nós não sabemos o que temos para passar. Tu sabes, Senhor. Venha nos fortalecer e nos preparar para tudo que temos que passar. Venha nos dar amor ao nosso semelhante. Venha nos dar amor para que possamos socorrer, buscar, querer ajudar, querer estar perto e querer auxiliar. Venha nos ensinar a cada dia que passa, nos doar mais para a Tua causa, para o Teu evangelho e para as pessoas. Eu te peço encarecidamente em nome do Teu Filho Jesus, agora e sempre. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco nesse momento. Não deixe de assistir às nossas lives todas as quartas, às 20 horas, todo sábado, às 10 e todo domingo, às 19h30. As nossas lives são transmitidas pelo YouTube,
pelo Facebook e pelo app da igreja, né? Da nossa igreja Boa Semente. Nós somos eternamente gratos. Uma boa semana a todos. E antes de irmos, vamos nos despedir com um mote oficial. O Senhor nos abençoe e nos guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Obrigada, Jesus, por esse momento. Nós encerramos em nome de Jesus.